Bará. Bará é o verbo que quer dizer criar a partir do nada. Línguas antigas faziam essa distinção. O latim fazia, infelizmente nós perdemos no português, porque o latim fazia entre criar e criar. O que é criar a partir do nada? É criar a partir da ausência de qualquer coisa. Não é moldar, né? Não é pegar alguma coisa e dar forma por exemplo, a um escultor, que ele pega um tronco de madeira e vai esculpindo e faz um cavalo. Ele criou, mas a partir de alguma coisa. Perfeito. Moldar é outro verbo em hebraico, é yatsá ou assá. São outros verbos, Entendi. mas criar a partir do nada. Então o que é que a Bíblia está dizendo na primeira frase? Está dizendo que Deus criou o espaço, a matéria e o tempo a partir do nada. Essa ideia de que o universo teve uma origem a partir do nada era uma ideia que não se encontrava na civilização, na história intelectual humana até meados do século passado. Você sabia disso? Não. Se você pegar qualquer texto, desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão, em meados do século passado, todos os textos estavam dizendo o quê? Que o universo, de uma forma ou de outra, existia desde sempre. A teogonia grega, por exemplo, dizia o quê? Que Demiurgo havia moldado o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. A ideia que está na Bíblia da criação a partir do nada era tida como esdrúxula demais. Era uma loucura. Como é que alguém pode criar algo a partir do nada? É. Até explicar o nada é difícil, não é, professor? Pois Guilherme? é. Eu também não sei Eu explicar tenho o nada. dificuldade quando vem algum astrônomo aqui e fala que o universo está em expansão, mas ele não está em expansão para algum lugar, porque onde ele se expande, ele cria o próprio universo. Porque Isso. não existe nada além do universo. Então como você consegue conceber uma coisa? O que é um nada? Eu joguei a toalha, não sei explicar o nada, aí eu pego uma explicação de Aristóteles. Como explicar? O senhor me permite eu usar essa explicação de Aristóteles? Senhor não, né, pastor? É porque a minha explicação O não pessoal terá... tá me perguntando se eu sou professor aqui também, né? professor. Não, viu, professor Vilela? Mas eu sou professor. No caso, eu sou professor mesmo. Mas não... Mas eu já vi que você chama todo mundo de professor. Não, né? não, só os que geralmente... Não, no debate se chamou todo mundo de Mas professor. todos eram. Ah, tá. Todos eram professores, não viu? Aliás, vejam aí, todos contra um com taço muito bom lá. Todos eram professores ali, não é? Exato. De alguma coisa, né? De alguma coisa, não é verdade? Mas eram mesmo, eram mesmo. Então veja bem, a explicação de Aristóteles... Pro nada é a seguinte, eu vou dizer, dada a sua permissão, já que o senhor me deu essa permissão, eu vou chegar a tanto. Aristóteles diz assim, pense bem para entender isso aqui, ó. O nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. Nossa. Pedra sonha, professor? Não. Então é o nada, entendeu? Isso aí que é o nada. Cara, que explicação louca. Mas o que ele quer dizer? Que o nada é a ausência da matéria, do espaço, do tempo. Energia flutuante não é o nada, é alguma coisa. O vácuo não é o nada, é alguma coisa. Então, essa ideia, pelo uso do verbo bará, que é um verbo muito econômico nas escrituras, você vê que no capítulo 1 de Gênesis, esse verbo só aparece 3 vezes. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. Gênesis 1:27 é a criação do homem, 1:21 a criação dos animais almáticos e 1:1 a criação do universo. Então, em Gênesis 1:1, a Bíblia está dizendo que Deus criou a partir do nada tudo o que existe. Essa ideia louca, por força da ciência, por força das evidências científicas, teve de ser adotada pela ciência em meados do século passado, com a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang... Antes do Big Bang não existia nada, não existia nem o tempo. Exato. A teoria do Big Bang tem como pano de fundo filosófico as escrituras. A teoria do Big Bang faz com que a ciência se renda à Bíblia quando vai dizer que o universo veio a existir a partir do nada. O Big Bang, se o universo está em expansão, como o senhor falou, se você funcionar as equações ao contrário, ele vai até chegar ao nada. Então, essa ideia de criação a partir do nada, que está há pelo menos 30 séculos na Bíblia, é aceita por força das evidências. Se quiser falar sobre isso, a segunda lei termodinâmica, universo em expansão, radiação de fundo, existência de urânios radioativos, a teoria da relatividade, entropia, a segunda lei termodinâmica, cujo efeito é a entropia, e etc, etc. Então, é por isso que nós vemos que o livro é extremamente confiável, até porque a ciência se rende a ela.
E o cientista não queria, né, que isso fizesse. Quem foi o propositor primeiro da teoria do Big Bang, sabe qual era a profissão dele? Não. Padre. É mesmo? Georges Lemaitre, um padre belga. Foi o primeiro propositor. O Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Poxa. Rendição da ciência à teologia. Então você veja que só por aí nós vemos o quão significativo e grande são a Bíblia, ou são as Escrituras. A gente vai voltando, né, no tempo, né, Homer, até o Big Bang, onde não existia nada, e antes disso, sabe o que tinha? O título do Mundial do Palmeiras. Boa, hein? Desculpa, professor. Não, mas o Palmeiras está melhor do que meu time, né? Qual que é o seu time? O Centenário Pauferrense. O Carcará do Oeste. Como chama o time? Centenário Pauferrense, o Carcará do Oeste. Vocês não conhecem? Procura aí, coloca para o pessoal ver que eu não conheço. Vocês não conhecem, não? Não, deve ser um timaço aí, né? Eu não conheço, não, professor. Eu e minha família, a gente se mantém torcendo por esse time, porque se nós mudarmos, haverá uma perda aí de uns 40%, 50% da torcida. Mas o grande Centenário Pauferrense. Eu pensei que o senhor ia conhecer pelo apelido, que é o Carcará do Oeste. Carcará do Oeste, eu não conhecia também, não. Então tá bom. Desculpa. Mas faltou uma coisa do que eu comentei, pastor, que são os apócrifos. Porque alguns livros não entraram na Bíblia e são, inclusive, até tem coisas lá que brigam com coisas que tem na Bíblia, né? Os apócrifos são o que os católicos chamam de deuterocanônicos. Deutero é segundo, canônicos, cânone. Para os católicos, esses livros passam a ser incorporados na Bíblia já em 1500 e pouco. São incorporados, né? E para os evangélicos... Não, mas tem uns que não são incorporados. Não, então, sim, para os evangélicos, esses não são incorporados. Porque o cânon do Antigo Testamento é fechado no ano 90 depois de Cristo pelo Concílio de Jamnia. É fechado pelo Concílio de Jamnia. Então, os evangélicos mantêm o cânon judaico, porque Cristo é o cumprimento do judaísmo. O cristianismo não vem para revogar o judaísmo, vem para cumprir o judaísmo. O cristianismo é a continuação do judaísmo. É por isso que a igreja evangélica entende que o cânon do Antigo Testamento é o mesmo cânon fechado no Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Isso. Esses livros estão na Bíblia Católica, eles foram oficialmente adicionados já no ano 1500 e pouco, e não estão na Bíblia evangélica, mas o que eu devo dizer é o que está na Bíblia evangélica está dentro da Bíblia católica. Mas e aqueles que não estão nem na Bíblia católica, que é o de Judas, Muitos... Qual outro que é famoso também? Não, tem, pessoal, apócrifos. Esses não são apócrifos, são os livros... que não são considerados... Não são considerados. Mas não chamam apócrifos também? Não, tecnicamente apócrifos são os deuterocanônicos, que são esses livros, esses 10 textos a mais, que dão 7 livros a mais e acréscimos a Esther e Daniel. Você sabe o que eu sei tô falando, que tem né? Evangelho de não sei quem... Enoque, exatamente. Livro de Enoque Etíope. Esses livros são chamados do quê? Assim? São livros que não são inspirados, não entraram no cânone, não foram considerados inspirados no Concílio de Jamnia, nem pela igreja primitiva. Mas em algum tempo eles foram? Nunca foram. São livros, alguns dos quais são livros que claramente não foram escritos no tempo em que dizem que foram escritos, são fraudes nesse sentido. E outros tantos. Não é todo o texto que é inspirado. Aliás, e o professor Vilela? A inspiração está no texto, não está nem no autor. Se por acaso, o que não é o caso, não vai acontecer, mas se por acaso nós encontrássemos uma carta de Paulo, que foi escrita por Paulo, essa carta não seria automaticamente adicionada à Bíblia. Teria que se... Não seria mais, o cânon está fechado. A inspiração está no texto, não no autor. Há livros da Bíblia cuja autoria nós nem sabemos ao certo, como é o livro de Hebreus, por exemplo. É mesmo? Isso. Quem escreveu Hebreus? Não se sabe ao certo. Alguns consideram que foi Paulo, mas o estilo literário é muito diferente. Então, assim... Tem também livros que
dão autoria a Moisés, mas não é certo também, não tem? O quinto livro do Pentateuco diz que não foi de Moisés, porque narra, né, a morte, mas acontece que, sendo ou não o livro é inspirado, independentemente de quem seja o autor, porque a inspiração e a autoria está no... A autoridade do texto está no texto, não no autor. Não é tudo que o autor escreveu que faz parte da Bíblia. Então, veja que é totalmente com base no que diz o texto, porque o texto que está fechado